Segunda turma do STF vai começar agora no dia 5 de dezembro a julgar um habeas corpus em grau de recurso que pode libertar Bolsonaro. Olha só que coisa bacana. Mas eu adianto para vocês o seguinte, esse habeas corpus especificamente não tem chance de prosperar, tá? Tem várias coisas erradas com ele, então esse habeas corpus específico não vai passar. Mas qual que é o ponto aqui? Essa mecânica de recursos da primeira turma irem para a segunda turma está consagrado, ou seja, é possível que outros recursos também façam este caminho. E outros recursos também fazendo este caminho, vocês sabem, abre a possibilidade da segunda turma, de fato, anular o julgamento do Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter de Cavanhaque, Liberta Subdel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu em vários jornais isso, aqui na Carta Capital, tem também no Bahia, não sei o que lá, tem um monte de informações, um monte de jornais aqui dizendo o seguinte, olha só, a tentativa de livrar Bolsonaro, é lógico que estão criticando, né? Carta Capital e Bahia, coisa e tal, estão criticando Bolsonaro, mas não interessa, o que interessa pra gente é o fato de que é um recurso da primeira turma que está indo para a segunda turma. Então olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, rejeitou um habeas corpus protocolado para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da condenação e coisa e tal. Esse habeas corpus aqui eles explicam melhor. O habeas corpus foi negado porque ele foi apresentado por uma cidadã que não integra a defesa do ex-presidente. Para quem não sabe, o habeas corpus pode ser pedido por qualquer pessoa, em nome de qualquer pessoa. Então você pode pedir um habeas corpus para o Bolsonaro. Porém, isso, se fosse interesse da defesa do Bolsonaro pedir esse habeas corpus, a própria defesa do Bolsonaro teria pedido o habeas corpus, né? Então, outra pessoa pedir habeas corpus não costuma ajudar muita coisa nesse caso. De qualquer forma, essa cidadã, eles não falam o nome dela aqui, ela entrou com esse habeas corpus para livrar o Bolsonaro, usando o voto divergente do Fux sobre o julgamento da primeira turma, apontando incompetência absoluta do juízo e configuraria, segundo ela, uma teratologia jurídica. Eu concordo plenamente com o que ela está falando aqui, o voto do Fux foi correto nesse julgamento, mostrou realmente o absurdo que é o voto dos outros juízes, né? Só que, de novo, ela é uma pessoa que não está na equipe de defesa do Bolsonaro. Então o Toffoli rejeitou o pedido. Ou seja, esse habeas corpus já foi para a segunda turma. Por quê? Porque justamente os recursos da primeira turma são jogados para a segunda turma, né? Além disso, o Toffoli rejeitou. Porém, inconformada, a autora recorreu por meio de um agravo regimental e agora caberá ao colegiado composto por Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques decidir se o pleito seguirá adiante, né? O julgamento ocorrerá no plenário virtual da segunda turma, ou seja, entre os dias 5 e 15 de dezembro, é o que está dizendo aqui também, né? Aqui, ó, a autora do pedido que não entrega a defesa diz que o julgamento de Fux aponta a incompetência absoluta do juízo e coisa e tal. Então, assim, as chances do pedido prosperar, no entanto, são ínfimas, uma vez que a jurisprudência do STF indica ser incabível habeas corpus contra ato de um ministro, de uma das turmas ou do plenário. Caso concreto, a primeira turma condenou Bolsonaro, então o recurso foi para a segunda turma. Então, de novo, esse caso aqui eu não acredito que ele vai ter sucesso, tá? Assim, em tese pode? Em tese até pode, né? Porque em tese basta o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux votarem a favor do habeas corpus que ganhou o habeas corpus, né, na segunda turma. E no mínimo isso forçaria a coisa a ir para o plenário, porque no mínimo ia ficar uma contradição entre a primeira e a segunda turma, teria que subir para o plenário. Já é uma vitória para o Bolsonaro isso, se isso acontecer. Mas eu não acredito que aconteça. Por quê? Porque esse caso aqui é uma outra pessoa que não é defesa de Bolsonaro, não tem nada a ver, então assim, acho pouco provável que isso prospere. Agora, isso mostra o caminho que eu apontei para vocês aqui algumas vezes. Existem outros recursos que podem cair na segunda turma. E esses recursos na segunda turma, por sua vez, podem de fato ter posição favorável. Um recurso que seja impetrado, talvez não um habeas corpus, mas um mandado de segurança, ou talvez uma revisão criminal, ou qualquer outro tipo de recurso dessa forma, mesmo um recurso infringente, né? Lembra? Tem um recurso infringente que muito provavelmente será decidido contrário pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já indicou que não vai aceitar recurso infringente. Recurso infringente é aquele que jogaria para o plenário o caso do Bolsonaro, né?
mas o Alexandre de Moraes já falou que não vai aceitar. Só que aí, em tese, um recurso contra essa não aceitação do recurso do embargo infringente do Alexandre de Moraes pode ir para a segunda turma, e aí a coisa pode mudar de figura, né? Então, assim, isso daqui não quer dizer nada. Este recurso, propriamente dito, ele não vai mudar, não vai soltar o Bolsonaro, mas abre esse caminho dos recursos que vão para a segunda turma. Eu já falei, fiz um vídeo grande sobre isso, sobre a possibilidade da revisão criminal, né? Que justamente a revisão criminal seria julgada pela segunda turma, e a segunda turma, vocês sabem, tem a maioria que pelo menos concorda que esse processo do Bolsonaro é um processo injusto, é um processo indevido, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. A expectativa, por outro lado, não é muito boa. A gente imagina que nos próximos dias o Alexandre de Moraes deve decretar o trânsito em julgado do caso, embora ainda caibam recursos e coisa e tal, mas ele está com pressa, ele quer fazer isso rápido, e daí, inclusive, imagina-se que ele vai mandar o Bolsonaro para um presídio mais duro, ele não quer prisão domiciliar. Pelo menos um tempo ele quer colocar o Bolsonaro em alguma, ou na Papuda, ou então numa prisão militar. Pela lei ele teria que ir para a prisão militar, tá? O Bolsonaro é militar, mesmo que ele perca a patente. Perder a patente não significa que você deixe de ser militar. E pela lei prisão de militar é prisão em quartel militar. Então, ele deveria ir para algum quartel militar e está mais do que claro a jogadinha que eles querem fazer. Eles querem deixar o Bolsonaro preso um tempo para poder dizer que Bolsonaro também é ex-presidiário, né, para dar esse gostinho para o Lula de poder dizer que o Bolsonaro é ex-presidiário, sendo que, no final das contas, não engana ninguém, está todo mundo vendo o absurdo que é essa história, né? Não tem nenhuma lógica isso daí. O caso do Bolsonaro claramente foi fabricado. Mas isso daqui abre uma possibilidade, abre a possibilidade de recursos a partir daqui, que seriam jogados para a segunda turma, como a gente falou. Isso pode, de fato, facilitar a saída do Bolsonaro da cadeia, mesmo da prisão domiciliar, ele ser totalmente livre, né? E ainda tem que ver como é que vai ficar o caso da inelegibilidade do Bolsonaro ano que vem, porque a verdade é que o Bolsonaro, em tese, está inelegível, mas o recurso dessa inelegibilidade está com o Fux. Em tese, a inelegibilidade não quer dizer nada, porque ele foi condenado, nesse caso agora, pela lei da ficha limpa, ele estaria inelegível de qualquer jeito, né? Mas, supondo que haja uma anulação dessa condenação agora, ainda persistiria a inelegibilidade dele pelo caso anterior, e isso poderia ser levantado também. Pois bem, vamos ver o que vai acontecer nisso daí. A segunda turma está ficando interessante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.